Olá! Quero trazer a continuação da história que a gente começou, né, no vídeo anterior, a respeito de Davi. Então, a nossa primeira lição foi que não adianta a gente querer ser igual ao outro, querer andar que nem o outro, a gente tem que ser autêntico, tem que ser a gente mesmo. E a segunda lição que eu aprendo nessa história de Davi, quando ele vai pelejar contra o gigante Golias, é que o gigante olhou para ele e desprezou ele porque ele era pequeno, ele era de pequena estatura, e daí o gigante riu dele, zombou dele, que ele era por acaso um cão morto, porque Davi veio com seu cajado e com a sua funda para vencer o gigante. E o gigante cheio de armas de guerra, o gigante todo preparado. Então, quando ele viu aquele jovenzinho despreparado, sem armas potentes, né, para lutar, que seria uma boa espada afiada para a época, não é? Então ele zombou, né, de Davi, desprezou Davi em seu coração. Mas Davi olhou para ele e disse: Tu vens a mim com espadas e lanças, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória, aleluia! Gente, duas coisas aqui que eu vejo muito profundas. Primeiro, quando Davi recebeu o desprezo do gigante, ele não se abalou. Por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, Davi não se abalou mediante as afrontas, as palavras, né, pejorativas que foram ditas para ele, porque ele sabia quem ele era e ele sabia a quem ele servia. E a segunda lição, a próxima lição que eu vejo aqui, né, a segunda lição, é que Davi, por saber a quem ele servia, ele não se abalou. Ele continuou confiando em Deus, mesmo diante da situação totalmente adversa. Ele olhou para o problema, mas ele viu que o Deus que ele servia era maior que aquele gigante que se apresentava na frente dele. Que confiança inabalável que Davi tinha em Deus. Porque Davi já tinha tido vários livramentos, né? De leões, de ursos. Então ele sabia que Deus era com ele, que Deus dava estratégias para ele, que Deus era com ele. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não vão levantar-se inimigos, levantar oposições, mas na verdade eu entendo esse versículo assim, ó: se Deus é por nós, quem ousará se levantar contra nós? Porque vai se levantar para cair, que nem o gigante ali, né? Que foi todo confiante, porque ele não conhecia o Deus a que Davi conhecia. Então, essa é a segunda lição que eu quero trazer para você, né? Nessa história de Davi, que nós confiamos em Deus, que é um Deus todo-poderoso, um Deus soberano. Ele é o nome acima de todo nome, como diz na palavra. Então, quando se apresentarem situações adversas para você, meu querido, não se abale, não se abale, porque Davi, ele olhou aquele homem na frente dele, mas ele viu que a presença de Deus era maior do que qualquer oposição que se levantasse contra ele. Então, sejamos nós também confiantes no nosso Deus. Que a gente saiba que as coisas podem estar difíceis, porque o que sobrevém ao ímpio sobrevém ao justo. Que a gente possa saber que as coisas podem estar difíceis, mas que nós temos um Deus que tudo pode. Que todas as coisas lhe são possíveis. A única palavra que Deus não conhece, no dicionário de Deus não existe, é a palavra impossível. E tudo é possível para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus diz que nós vamos fazer proezas e calçar aos pés os nossos inimigos, e calcar aos pés os nossos inimigos. Ou seja, todo mal que se levante
contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, vai cair por terra em nome de Jesus. Se você crê nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tremendo que pode todas as coisas, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam de ouvir uma palavra que vai lhes fortalecer a fé e que vai lhes ajudar a sair de situações difíceis, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, curta, comente aí, que é para a gente conseguir ficar fazendo mais vídeos aí para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Eu sei que não é em vão que cada uma delas veio aqui. Senhor, e só tu sabes os problemas, as dificuldades, os gigantes que se apresentam diante de cada um deles, Pai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Senhor coloque essa confiança no coração de cada um deles, que um contigo é a maioria e que tu, Senhor, tu és aquele que tudo podes. Abençoa essas vidas, Senhor, abençoa essas pessoas e ajuda, Senhor, a cada um, em nome de Jesus, a vencer os gigantes que se apresentam diante delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua saúde e que você confie totalmente em Deus. Amém.